2h49, já já a gente vai conversar com o superintendente do IPEM de São Paulo, que é o Instituto de Pesos e Medidas, mas antes vamos saber como foi uma operação do Ministério Público contra fraudes em inspeções do IPEM em Paulínia. André Berenguel traz as informações. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater um esquema de corrupção no agendamento de inspeções em veículos-tanque no posto de inspeção do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, em Paulínia. Com apoio do Batalhão de Operações Especiais de Polícia Militar, o BAEP, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão na residência dos investigados e também nas sedes de pessoas jurídicas e do posto de inspeção do veículo-tanque e vagão-tanque do IPEM, em Paulínia. O órgão é vinculado ao governo do estado de São Paulo. De acordo com informações do Ministério Público, houve ainda a apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos, dinheiro em espécie e evidências da existência de falhas graves no sistema de agendamentos de inspeção pelo Instituto de Pesos e Medidas. O MP informou que a operação desta terça-feira teve como objetivo apurar a cobrança de vantagens indevidas por integrantes do IPEM, em acordo com despachantes que atuam no setor, como forma de burlar a fila de inspeções para obtenção do CVV, o Certificado de Verificação Volumétrica. A intenção era usar os veículos-tanque no transporte de líquidos como combustíveis. Esses crimes teriam gerado grande prejuízo ao setor de transporte, com o represamento das inspeções regulares, especialmente no período da pandemia da Covid-19. A CBN Campinas entrou em contato com o IPEM, que informou em nota que instaurou um procedimento disciplinar assim que recebeu a denúncia e encaminhou o processo ao Ministério Público. A operação deflagrada nesta terça-feira em Paulínia pelo GAECO ocorreu em virtude dessa apuração iniciada pelo próprio IPEM. O Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo repudia qualquer ato de corrupção e, se comprovado, vai punir de forma exemplar os autores. De Campinas, André Berenguel. E agora nós vamos falar sobre esse procedimento disciplinar com o superintendente do IPEM São Paulo, Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior. Marcos, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, e todos que estão sintonizados na CBN. A gente sabe, Marcos, a credibilidade que tem o Instituto de Pesos e Medidas, né? Tanto que são inúmeras as reportagens que a gente faz aqui de operações do IPEM, né, de fiscalizações. E aí quando acontece um desvio de conduta dessa forma, né? O André disse na reportagem aí de todo o procedimento que vai ser instaurado, né? Mas como que o IPEM faz isso, né? Como que o IPEM recebe esse tipo de situação? Geralmente, Marco, nós recebemos denúncias via ouvidoria, né? E nós até sempre solicitamos que as pessoas, em caso de qualquer dúvida de procedimentos ou que observe qualquer coisa irregular, que nos comunique para que a gente possa fazer a devida apuração. E esse foi um caso que aconteceu em 2019, se eu não me engano, 2020 por aí, em que foi feita denúncia à nossa ouvidoria e, logicamente, os meios de investigação do órgão são mais limitados que o da polícia, né? Então, quando a gente tem evidências de que foi realizado, a gente consegue fechar o procedimento dentro do próprio Instituto, mas quando há indícios de que algo aconteceu realmente e nós não temos como obter provas, nós podemos encaminhar ao Ministério Público, que aí usa o seu aparato para isso. Nesse caso específico, né, que é os caminhões, os veículos tanques que são inspecionados no nosso posto em Paulínia, infelizmente é uma demanda muito grande para fazer essa verificação, que gera uma fila de espera. E pode acontecer, tanto nesse quanto em algum outro caso, que procurem, né, usar vantagens indevidas para furar o lugar na fila e poder passar adiante. Aparentemente é o que aconteceu nesse caso. Mas isso ainda é sujeito à nossa apuração interna. Nós vamos pedir um empréstimo de provas da própria polícia, do Ministério Público, para a gente poder fazer nossa investigação disciplinar e verificar realmente a extensão do dolo, se é que houve nesse caso. E quando acontece, né? Acontece com frequência esse tipo de denúncia, porque é claro que a gente não pode falar que
todo um instituto está sendo vigiado o tempo todo. Afinal de contas, né, sempre em qualquer setor aí, em qualquer instituição, às vezes tem alguém que queira fazer algum tipo de desvio de conduta, né? Mas isso é comum acontecer? É um caso raro? É isolado? O que o senhor pode dizer, né? Como eu disse, como a gente fala tanto do IPEM, a gente traz tantas fiscalizações do IPEM, como é que o senhor avalia essa denúncia? Felizmente, são casos isolados. Não é uma prática que a gente constate aqui no Instituto. E eu estou aqui há 2 anos, né? Então, eu trago essa perspectiva de fora, né? Então, não tenho um background de tentar até defender a qualquer custo. Mas o que nós observamos dentro dos vários processos, né, de avaliação dentro do próprio Instituto, que é raro a gente ter denúncias dessa natureza. Não é comum. E nesse caso ainda é uma suspeita, né? Não há uma comprovação realmente que houve esse tipo de ação. Há sim uma denúncia, essa denúncia traz alguns elementos e a polícia justamente está fazendo a investigação para confirmar isso. O próprio promotor do caso não afastou, não pediu afastamento do próprio servidor da função, diz para seguir a vida normal do funcionamento do posto, e essas apurações estão sendo feitas com toda a responsabilidade, e caso se confirme, aí sim o Instituto vai tomar as ações que devem ser tomadas. Marcos, muitos órgãos oficiais, né? A gente pode falar do INSS, e às vezes as pessoas em nome de administrações públicas são vítimas de golpes, né? São pessoas que se passam como funcionários. Nesse caso, como é uma investigação, algo muito específico, o IPEM não sofre com isso, não tem pessoas assim que recebem mensagens, olha, que você vai precisar passar por fiscalização, o IPEM não é atingido por isso? Nós temos muito pouco conhecimento de ações dessa natureza, embora eventualmente apareça alguma coisa nesse sentido de que recebeu uma mensagem de alguém do IPEM e ia fazer uma verificação, e por isso que a gente sempre pede que, em casos como esse, tire a dúvida da nossa ouvidoria ou procure o posto local para poder ter uma informação. Mas uma coisa que também acontece bastante, Marco, pelo efeito da fiscalização do próprio IPEM, que incomoda várias pessoas que estão fazendo a coisa errada, até para se defender, essas próprias empresas começam a acusar servidores do IPEM e tentam criar narrativas, né, de que teriam sido extorquidos, tal, mas muitas vezes é para melar a investigação mesmo. Por isso que a gente tem que apurar com responsabilidade, ver onde há evidências e, confirmando, a gente pune. Agora, já houve casos que se verificou que não havia nenhum fundamento na denúncia e que esse fiscal teria multado essa empresa 1 ou 2 anos antes, ou seja, seria até uma ação de vingança. Então, esse tipo de coisa acontece também. Até porque também essas pessoas podem querer subornar os servidores do IPEM. Com certeza, né? Essa é outra coisa. Sempre que você tem fila no serviço público, e essa fila atinge uma questão econômica, né? Então, o caminhão, o caso veículo-tanque, ele não consegue entrar numa base da Petrobras para abastecer o veículo se ele não tiver essa verificação do IPEM. Então, imagine, um caminhoneiro ou um transportador que perdeu o prazo disso, o tempo que levar ele não vai poder trabalhar. Então, às vezes, até entra em desespero e tenta, de alguma forma, furar a fila. E aí a importância do projeto que nós estamos desenvolvendo do IPEM de transformação digital. A gente precisa dar mais clareza para esse tipo de procedimento, deixar essa fila à vista de todo mundo, né, para você saber se está entrando. Eu estou aqui na fila esperando, de repente entrou um veículo do além, então a própria empresa que está usando o serviço pode fazer uma denúncia sobre o. Agora, é um processo que no governo de São Paulo nós começamos desde o ano passado, né, de transformação digital do Estado. Temos nossos projetos aqui no IPEM, e um deles é justamente da fila, não só do caminhão-tanque, mas também de taxímetros, para a gente tornar isso mais claro, mais automático e menos dependente de quem está na ponta da linha. As filas são inevitáveis ou falta profissional para o IPEM? Como que o senhor avalia isso? Há um problema de falta de profissionais, né? O sistema todo, como um todo, que envolve tanto o IMEP como os IPEMs de outros estados, já de alguns anos sofre com a falta de renovação, por questões que são conhecidas, né? Como questão de teto de gastos, questões previdenciárias.
O IPEM mesmo, praticamente há 10 anos que não tem um concurso público e as pessoas estão se aposentando. Estamos fazendo ações junto ao governo estadual para poder repor pelo menos parte desse pessoal e poder fazer os investimentos necessários para que a gente tenha maior capacidade de atendimento, particularmente na questão do caminhão-tanque, que identificamos que é realmente um dos calcanhares que nós temos hoje, né? Nós precisamos resolver realmente essa questão da fila, porque isso traz um prejuízo. E aí é interessante que o IPEM de São Paulo foi afetado por fechamento de postos em outros estados também. Então, teve outros estados que fecharam seus postos de verificação por falta de condições de manter, por falta de pessoal, e aumentou a demanda nos últimos anos aqui em São Paulo também em função disso. Aí fica complicado, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente traz aqui sempre muitas fiscalizações do IPEM em diversas áreas e a gente comentou também, deu oportunidade aqui para que o superintendente comentasse, né, como está essa fase da investigação e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do IPEM São Paulo, muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, obrigado pelos esclarecimentos, uma boa tarde. Uma boa tarde, Marco. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes. Prazer todo nosso. Agora, 3 em ponto. O Marcos estava falando, né, das vagas lá no IPEM. Olha só, aqui em Campinas, claro que não é para o IPEM, mas Campinas abriu um concurso público com 180 vagas para 42 cargos nas áreas de saúde e também geral. As inscrições estão abertas até 14 de janeiro. A remuneração para os cargos com vagas abertas varia de R$ 2.837 até R$ 10.835, além do vale alimentação de R$ 1.772, vale transporte opcional e prêmio por produtividade para alguns cargos. As inscrições devem ser feitas a partir de amanhã, como eu disse, até o dia 14 de janeiro, no site da VUNESP. Vamos agora ao Repórter CBN 3 e 1.